Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho nos mostra uma palavra dura de Jesus Cristo para o seu povo, uma palavra dura para a sua geração. Jesus não tem medo de falar a verdade. Claro que ele fala a verdade não para ofender as pessoas, mas Jesus diz a verdade para que as pessoas se convertam. A verdade, ela tem esse poder de conversão. Muitas vezes nós ficamos machucados no primeiro ponto, mas se somos dóceis, nós sabemos que isso nos cura e nos salva. Queridos irmãos e irmãs, também vamos olhar para nós, como nós estamos realmente buscando a Deus. Jesus, ao ver a multidão, começa a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E ele continua destacando que algo maior do que Jonas e Salomão está ali diante deles, ou seja, ele mesmo. Mas nós poderíamos nos perguntar em primeiro lugar, por que Jesus chama essa geração de geração má? Jesus chama a geração dele de uma geração má porque eles não acreditavam nele. Nossa, então se nós não estamos crendo em Jesus, nós somos maus. Mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que eles já tinham presenciado, eles não estavam crendo em Jesus. Os milagres de Jesus eram sempre abundantes, evidentes, claros, e ainda assim o povo continuava exigindo mais sinais, mais milagres. Isso mostra a dureza dos corações e a falta de fé verdadeira. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, eles eram espiritualmente cegos, incapazes de ver a verdade que estavam bem diante deles. Estavam procurando atrás somente de milagres, de curas, de multiplicação de pão, mas não percebiam que quem estava ali podia dar muito mais do que multiplicar pão, do que curar alguma coisa, podia dar o céu. A má geração, ela é caracterizada pela incredulidade e pela busca incessante de provas exteriores, de milagres exteriores, enquanto deixa de lado a fé interior, a conversão do coração, a mudança de vida, o perdão. Não muda, não deixa de fazer o mal. Aqui dentro fica a mesma coisa toda a vida. Mesmo com as palavras de sabedoria de Jesus, seus milagres e sua presença como Filho de Deus, essa geração se mostrava obstinada, teimosa, exigindo mais provas, mais sinais. Então, é como se eles dissessem: não basta o que você fez, nós queremos mais para crer. Eram insaciáveis, meus irmãos. Jesus condena essa atitude, pois ela revela uma busca somente por espetáculo, somente por resolver problemas pessoais, ao invés de uma busca sincera pela verdade de Deus. Quantas pessoas recebem curas, recebem milagres e não voltam mais para a igreja? Sempre vou voltar no tempo do Covid, onde eu vi pessoas que vieram até mim e disseram: Padre, graças a Deus eu sobrevivi, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu não voltava mais. Dá no primeiro domingo, que após essa cura, não volta nem na missa. Como assim? É absurdo isso. Ou seja, a pessoa recebe um milagre, seja o que for, meu irmão, a cura da perna, a conta que é paga, o casamento que é restaurado, recebe o milagre e não é capaz nem de ir à missa, não é capaz de converter o coração de forma verdadeira, só quer ser alimentado pelos sinais. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos lá.
o sinal de Jonas. Jesus menciona que o único sinal que seriam dado para eles seria o sinal de Jonas. Isso nos remete à história do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive para pregar o arrependimento. Então, a cidade de Nínive, ao ouvir a pregação do profeta Jonas, se converteu imediatamente. E olha que o texto bíblico diz que Nínive gastaria 3 dias para andar nela. Jonas andou em 1 dia, acho que ele fez um serviço ali bem rápido. E mesmo assim, do mais pobre ao mais rico, todos se converteram vestindo saco e sentando-se em cinzas, vai dizer o texto do livro do profeta Jonas. Aqui Jesus faz um contraste. Se os ninivitas, que é um povo pagão, se eles se arrependeram apenas com a pregação de Jonas, quanto mais esta geração, que ouviu o próprio Filho de Deus, deveria ter arrependimento. Mas ao contrário dos ninivitas, muitos deles ali estão rejeitando a mensagem de Jesus. Ou seja, meus irmãos, e para nós ouvimos a palavra de Jesus todos os dias. Quem aqui está acompanhando vê, nós ouvimos todos os dias. Nós comungamos, nós somos perdoados dos nossos pecados lá na confissão. A gente está se arrependendo, a gente está mudando, a gente está se convertendo. O sinal de Jonas também, meus irmãos, aponta para a própria ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, Jesus estaria também 3 dias no sepulcro antes de ressuscitar. Este seria o grande sinal para aquela geração, mostrando que a plenitude da missão salvadora está em Cristo. Depois, meus irmãos, agora eu quero destacar também sobre... Ele diz, olha, aqui está quem é maior do que Jonas, quem é Salomão. Jesus afirma que algo maior do que Salomão e Jonas está ali diante dele. Isso nos mostra a sua superioridade em relação aos profetas e aos reis do Antigo Testamento. Isso já deveria ser muito óbvio para nós. Mas vamos lá. A superioridade sobre Jonas. Jonas foi um profeta, mas foi um profeta relutante. Ele foi enviado a um povo pagão, e ainda assim a sua pregação levou ao arrependimento. Jesus aqui, meus irmãos, Jesus, porém, é o profeta supremo. Não só um profeta, Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é Deus, que não foi enviado apenas a um povo, mas ao mundo inteiro, pregando a mensagem de arrependimento, salvação, de reconciliação com Deus por meio dele. A mensagem de Jesus não apenas chama ao arrependimento, mas também oferece vida eterna, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é maior do que Jonas, pois ele é o próprio Deus encarnado. Então, convertamo-nos. Segunda coisa é a superioridade sobre Salomão. Salomão era conhecido por sua sabedoria, e a rainha do sul, ou em outros lugares dizem a rainha de Sabá, atravessa grandes distâncias para ouvir essa sabedoria. Mas Jesus é a sabedoria de Deus em pessoa. Ele não possui apenas sabedoria, ele é a própria fonte de toda sabedoria. Se a rainha do sul conheceu a grandeza de Salomão, quanto mais a geração contemporânea de Jesus deveria ter reconhecido a presença de algo infinitamente maior do que Salomão entre eles. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que essa palavra vem nos ensinar para nós hoje? Vamos lá. Muitas vezes nós também caímos no erro da geração de Jesus, buscando sinais externos, milagres espetaculares, enquanto nós deixamos de lado os sinais que já nos foram dados. Quais são? A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, os sacramentos da igreja, batismo, crisma, eucaristia, ordem, matrimônio, unção dos enfermos, confissão, a presença de Cristo vivo na própria Eucaristia, a Santa Missa, que é um dos sacramentos, a própria presença viva de Jesus na Eucaristia. Se Jesus é capaz de curar sua perna, se Jesus é capaz de curar um câncer, nossa, isso é tão pequeno diante do milagre da Eucaristia, que é fazer um pão e um vinho virar corpo e sangue dele mesmo. Meus irmãos, isso tem que tocar a nossa vida. Não precisamos de mais sinais. É claro que nós precisamos pedir as curas, os milagres, mas para crer já basta a palavra de Deus, sacramentos, a Eucaristia. Precisamos de corações convertidos e abertos à ação de Deus. Jesus está nos chamando para abrir os nossos olhos da fé e a confiança de que Ele é maior do que tudo que já veio antes. Ele é o próprio Deus que nos chama a uma vida de conversão e arrependimento. Assim como a geração de Jesus foi chamada à responsabilidade por sua falta de fé, nós também somos chamados a nos afastar da incredulidade, a abraçar a verdade que Jesus nos oferece. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos ser como os ninivitas, rápidos em ouvir a mensagem de Deus e em nos converter. E também que nós sejamos como a rainha do sul, de Sabá,
que aprendeu a grandeza da sabedoria divina e foi em busca dela. Ela andou longe, longe para ir até ouvir Salomão. E nós temos Jesus aqui do nosso lado. Que nós possamos ir em busca da sabedoria divina, em busca com o nosso coração aberto. Cristo é maior do que Jonas, maior do que Salomão. Ele é o nosso Senhor e Salvador, que esperamos que possamos acolhê-lo com fé e viver segundo sempre a sua verdade, segundo sempre a sua vontade. Meu irmão, não desliga, por favor. Hoje eu me ficou um pouco maior, mas são temas que são bons de conversar. Eu não gostaria de perder um momentinho com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero agradecer a cada pessoa que veio no Santuário Diocesano no dia 12, ou talvez em outros dias também da semana. Muito obrigado, cada um de vocês. Ao povo de Bom Jardim que trabalhou incansavelmente, muito obrigado. Deus os abençoe. Por favor, se inscreva neste canal. Vamos lá. Ainda caiu, mas graças a Deus precisamos de mais inscritos. 50% de vocês ainda não são inscritos. Então vamos lá, ajude esta família a crescer mais e se inscreva, deixe o seu joinha. O joinha e o comentário ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para frente, senão este canal vai morrer por falta de joinha e comentário. Então assim, é um pedido porque de fato o YouTube se alimenta desses dois detalhes: comentário e joinha e inscrição, 3 detalhes. Então rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.